Achou que a gente não ia falar do Cartola? Achou errado, otário. Bom, esse aqui não é o Choque de Cultura, é o canal do Última Divisão, mas a gente vai fazer um combate que poderia ser mediado pelo Rogerinho do Ingá, né? É um combate 1 contra 1, um novo programa do Última Divisão, que vai colocar frente a frente duas pessoas, por enquanto amigas, não sei se no final, duas pessoas com opiniões diferentes sobre um assunto. O assunto de hoje é Cartola FC. Você aí do outro lado, joga Cartola FC? Gosta, não gosta, esquece de escalar o time, fica com raiva, ou já largou mão lá na primeira temporada em 2005. O que você acha? Coloca aí nos comentários que aqui vai ter muita batalha hoje. Vamos às regras do jogo. Bom, as regras do jogo são as seguintes. Vamos ter 6 rounds, cada um dos rounds liderado por uma das pessoas que estão aqui debatendo hoje. Né? E vamos ter também réplicas e tréplicas de acordo com os combatentes aqui. Cada um pode pedir a réplica e a tréplica. Não mais do que isso também, não vamos se estender tanto. Fora isso, cada round vai ser liderado por um dos dois adversários e ele vai definir o tema que ele quer debater dentro do assunto que hoje é Cartola FC. Então aqui à minha direita temos Diego Freire, Frango, que vai defender o Cartola, ele veio até de laranja por causa disso. Não temos uma camisa oficial, mas temos uma parecida. Ele joga Cartola há quase 10 anos, aliás, né? Sim, sim. Quase 10 anos e em 2018 virou cartoleiro pro. Pois é. Porque foi 49, depois fizeram uma promoção. Mas eu virei cartoleiro pro porque agora para jogar mais de uma liga é obrigatório, né? Então você vê como o jogo é muito legal, tem mais de uma liga. E fora isso, você ainda investe ou gasta R$15 por mês numa esse liga ano, pirata. Pela primeira vez eu tô numa liga aí que a gente paga, todo mundo paga R$15 todo mês, aí dá um prêmio de uns 100 e tantos reais pro vencedor. Beleza. Do mês, né? Do outro lado, contra o Cartola, temos Alan Brito, que veio de preto também, talvez simbolizando alguma coisa. Pra ele, jogo só dentro do campo, 11 contra 11 ali, no máximo um técnico que não participa de dentro, mas participa de fora. Ele diz também que não gosta de videogames, nunca... Não, gosto, mas não sou dos maiores fãs. Adepto assim, né? Você nunca teve. E Cartola também é um... E Cartola eu já joguei pra perceber que é muito ruim. Entendi. Então esse é o clima do jogo. E agora a gente vai tirar o famoso par ou ímpar, que vai definir tudo que virá depois, que a gente não sabe. Eu não sei os temas, eles não sabem o tema um do outro. E vamos lá, par ou ímpar? Quem que é? Par. Ímpar. Ímpar. Franco começa. Bom, o primeiro round é o seguinte. Frango ganhou, ele vai definir o tema e vai fazer a argumentação. Vamos lá, Franco. Bom, você falou que não pode ataque pessoal, mas acho que o que eu tô fazendo é bem isso, né? Não, você comentou que você já fez um time no Cartola, né? Seu time tá lá até hoje, aliás. Eu encontrei lá os meus amigos no Facebook, mas só explica. Por que você fez um time? Porque os seus amigos fizeram uma liga? Qual foi a ideia? Conta a sua história pro Cartola aí. Não, eu já criei há muito tempo atrás. Eu criei um pra conhecer o jogo, né? Abandonei rapidamente, como eu imagino nossos amigos alternativos. Vocês podem comentar aí embaixo quantos de vocês já não criaram um time lá, começaram a jogaram 2, 3 rodadas, depois esqueceram de montar os times, de fazer aquela escalação que tem que fazer toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Chato, né? Você tem que parar ali vários minutos do seu dia para ficar fazendo isso, né? Então eu criei e desisti por causa disso lá atrás. Principalmente se você não pontua bem assim de cara, você tá desanimado, né? Desanima. Pode ser, então. Exato. E aí, depois recentemente eu criei um porque eu precisava ver a pontuação lá por uma questão de trabalho. E aí tem um time lá que é esse que você tá querendo me usar. Usar pra me atacar. Não é isso não é isso. Usar pra atacar, mas eu usei exatamente por uma questão de trabalho. Eu quero propor um exercício. Vai, tréplica. Não, eu quero propor um exercício, porque enfim, você fez o primeiro time, seus amigos jogam. Não, se você não consegue ver nenhum lado positivo no jogo, assim, você já escreveu um texto no Última Divisão que você até pondera um pouco, né? Você fala que, enfim, o jogo não é de todo mal, você critica mesmo o cara pensar mais no Cartola do que no jogo em si, né? No jogo dentro das 4 linhas. Então, acho que algum lado bom você já viu no Cartola pra ter criado, e até naquele texto você tá meio ponderado. Não tem lado bom? O lado bom... que você não tem porque é uma réplica, é uma tréplica, aliás, entendeu?
Mas ele fez uma pergunta. Fiz uma pergunta. Ele fez uma Tá pergunta. bom, ok. Tem o direito de Então resposta. você não É o faça primeiro mais round. Tem o direito de resposta. direito de resposta. Não, é apenas assim, o lado bom que eu digo, e explico inclusive nesse texto que eu vou colocar aí na descrição, é que é um produto comercial muito bom pra Globo. É óbvio que as pessoas entram lá, entram no site do Cartola, tá linkado ali junto com né, o portal do Globoesporte.com, vai procurar as notícias lá, e aí todo mundo, né, obviamente dá audiência, e ainda tem os tontos que pagam, né, pra ainda, né, disputar outras Eu ligas. só um termo aqui, vou pedir. Vai, é o último e acabou esse primeiro round, vai. Direito de Não, resposta não é isso, concedido. mas o texto dele, vocês vão ver que ele ficou mais radical ao longo do tempo aí, porque quando ele escreveu aquele texto, ele não tava tão radical, não. Ele falava assim, até coisa que eu vou acabar concordando também, vai, alguém que fica, não vê o jogo, só pensa na pontuação do Cartola, não é esse o objetivo do jogo mesmo, mas enfim, leiam esse texto para ver que o cara já gostou um pouco de Cartola, já viu um lado bom no Cartola. Ok, primeiro round encerrado. Vamos pro segundo round, dessa vez começando com Alan Brito, que é contra o Cartola. Vamos lá. Exato. Bom, primeiramente vou apontar a minha maior crítica realmente contra o Cartola, que é o fato do Cartola estar mudando a forma como as pessoas torcem, né? Tá matando o futebol, de certa forma. Porque as pessoas torcem contra o próprio time, às vezes por escalarem jogadores de times que estão enfrentando o time delas, torcem para rivais, né? Então escala um jogador, o cara torce pro Palmeiras, escala um jogador do Corinthians, tá torcendo pro Corinthians se dar bem, né? Então, e ainda tem um agravante que se você vai pro estádio você vê, né? As pessoas ficam olhando o celular muito mais, né, do que olhando o jogo, porque estão olhando ali a parcial, que fica dando em tempo real, acho que tem isso, né? Sim. Fica dando a parcial ali, então as pessoas deixam de olhar pro jogo para olhar pro Cartola, né? Então tá completamente distorcido a forma como as pessoas estão vendo o jogo, né? Realmente as pessoas, eu já vi gente comemorando gol de rival por ter escalado um jogador aí realmente de um time adversário. Vamos lá, réplica. Bom, eu acho que ele tá misturando um pouco as coisas, né? Porque, enfim, ele tá falando de coisas que acontecem no futebol. Assim, escalar contra o próprio time, enfim, o cara tem que ser um tanto sangue frio. Uma coisa que, por exemplo, eu não faço. Eu confesso que eu fiz raras vezes e me dei mal até quando eu fiz. É o castigo divino. Mas, enfim, não é uma coisa que eu acho realmente interessante. Mas no mais, o que ele tá falando é... Você comentou, por exemplo, do cara... Peraí, lembra seus argumentos aí. Não, o cara que escala... O cara que torce pro time rival. Isso não acontece no futebol, se na última rodada você depende do seu maior rival para ser campeão brasileiro. Aquele caso do Flamengo e Inter 2009 lá, que era os torcedores do Inter tinham que torcer pro Grêmio. Isso aí acontece no futebol. Mas isso é futebol. Isso é futebol. Agora, não. o que eu tô falando... Peraí. Não, Terminou sua réplica? não, ainda não. Você comentou também de, enfim, celular no estádio. Isso não é culpa do Cartola. O pessoal leva celular porque quer tirar selfie, quer ver lá outra coisa, quer ver o Instagram durante... Não é culpa do Cartola isso. E o pessoal acompanha parcial mesmo porque o jogo acaba cativando, o pessoal acaba torcendo. É errado a pessoa realmente focar mais no Cartola do que no jogo. Mas eu acho que se você for pegar o tamanho que o Cartola tomou, e Fantasy Games no mundo inteiro, enfim, vai ser uma minoria que faz isso, uma minoria que não entendeu mesmo o espírito. Mas também, se o cara tá lá muito bem na liga dele e vai ser uma satisfação muito grande ganhar a liga, ele tá ali pensando muito naquilo, enfim, não deixa de ser também uma coisa à parte do futebol, mas não é o objetivo, pelo menos não é o meu objetivo. Falando como um cara que gosta de Cartola, que joga há muito tempo, que defende, não é o meu objetivo, mas enfim, eu acho que aí você tá um pouco forçando a barra também, que é uma coisa comum também, que o pessoal usa esses argumentos, mas, sei lá, no fundo assim, acabam não gostando do jogo, mas não tem por que recriminar também, ser tão amargo, tão azedo assim, de falar, nossa, esse jogo é ruim por causa disso. São coisas que acontecem no futebol o tempo inteiro, desde sempre. Réplica. Acho que você está se baseando totalmente em exceções. Você argumentou em relação a torcer para time adversário por causa de uma rodada, que às vezes acontece em algum campeonato lá no final. Nas outras rodadas anteriores, todas, o Cartola estraga. Agora, em uma rodada você está argumentando? Uma exceção. E aí você também se colocou como exceção. Você falou, eu não gosto, eu não faço. Mas um monte de gente faz. Se me monte permite, de gente faz. Terceiro round, agora é o frango que define o tema. Vamos lá. Bom, cara, o nosso canal aqui, o site, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente gosta de futebol alternativo, gosta de
pensar nos times pequenos. Eu acho que o Cartola é bem legal nesse sentido, porque acaba valorizando os jogadores de times menores, que às vezes ninguém presta atenção, às vezes o cara lá que torce pra um time, os times do eixo, né, os times grandes, acaba não vendo um jogador do Avaí, do América Mineiro, mas o Cartola acaba motivando o cara a se interessar por esses jogadores, a, enfim, acompanhar o jogador mesmo. Eu vou pegar uns casos dos Cartolas que eu joguei lá antigamente, os primeiros, eu lembro muito do Val Baiano jogando pelo Grêmio Barueri, que hoje em dia nem existe mais, né? Virou Grêmio Prudente, depois tudo. E foi muito legal, porque o Val Baiano chegou, um dia ele fez 4 gols, pontou, enfim, ele era um jogador que todo mundo escalava, todo mundo pensava naquilo. Eu lembro do Muriqui jogando pelo Avaí também, o quanto gente que nunca olharia pro futebol do Muriqui, nunca acompanharia mesmo os números do Muriqui, acabou chamando atenção. Então eu acho isso uma coisa legal. Eu queria saber você, como um amante de futebol alternativo, se você não acha isso bacana. É uma forma que realmente, acho que se não fosse o Cartola, se você pensar os brasileiros antes, não tinha... você não via assim, pessoal no bar, na rua, na escola, na faculdade, comentando assim de jogadores de times menores, e acho que o Cartola ajuda a dar uma valorizada nesses jogadores, você não acha? O cara tá no tipo entrevistador, né? Eu quero saber a opinião dele. Sem você, não tô na ofensiva não, cara. Réplica. Não, eu acho até importante valorizar, mas o ideal seria valorizar da maneira correta, né? A maneira certa do que os jogadores realmente merecem. Mas um dos grandes problemas, mais um dos grandes problemas do Cartola, é que as estatísticas do Cartola são completamente erradas. Essas coisas que você fala, que pontua, que valoriza o jogador, tem muita coisa errada ali. A gente já viu vários casos de jogadores que se destacam e tem pontuação até negativa. Teve um caso em 2017 que o Guerra jogou muito bem, jogou contra o Atlético Goianiense e teve pontuação negativa. Isso gerou um grande debate. O próprio Globo Esporte fez uma matéria. Então, isso acontece muito com os outros jogadores. Aconteceu recentemente, algumas rodadas atrás, o Silvinho do Paraná ficou mega incomodado porque ele fez um gol contra o Santos. Você acompanha, hein? Você acompanha. Acompanho, claro. Eu sou jornalista esportivo, eu estou acompanhando. Talvez tenha um fake. E o Silvinho, jogador do Paraná, que saiu reclamando em uma entrevista coletiva porque foram xingar ele porque ele fez um gol no final do jogo contra o Santos. Um gol que não mudou o placar, obviamente, mas mudou a pontuação do Cartola lá dos carinha que fica fazendo isso aí e levando isso muito a sério, né? Então, eu acho que realmente é válido valorizar, claro, óbvio, né? A gente está aqui na última divisão. É óbvio que é bom valorizar os times que têm menos destaque, mas da maneira correta, né? Não dessa maneira com estatísticas totalmente distorcidas de jogadores que nem sempre merecem essa valorização. Vamos lá, tréplica. Cara, de novo ele tá aí forçando a barra, querendo uma coisa que acontece no futebol, querendo falar que é culpa do Cartola. O futebol já não é justo. Por que o Cartola vai ter que ser justo, né? Assim, é um sistema, a pontuação é aquela, eles até mudaram, estão mudando a pontuação, estavam ano a ano tentando ser uma coisa mais justa realmente. Às vezes o cara... Um caso, por exemplo, o Lucas Lima, que era um dos maiores jogadores do time do Santos, né? Quando ele jogou lá no Santos, e até no Palmeiras agora, ele pontua mal, porque talvez ele não dê tanta assistência, não finalize tanto. Tem essas coisas que são mesmo controversas. Obrigado pelo argumento. Não, como o futebol cara, mas eu acho que quando você fala, tal jogador, tal jogador que foi bem e a torcida não valorizou. Isso não acontece normalmente no futebol. Tem o caso do Márcio Araújo no Flamengo, lá que a torcida pegava no pé do cara, depois o cara saiu, a torcida deu falta, sei lá. Talvez alguns não admitam. Flamenguista, você sente falta do Márcio Araújo? Palmeirense, você sente falta do Márcio Araújo? Corta o microfone do cara aí. Corta o microfone do cara. Não, enfim, posso ter citado o melhor exemplo, ou enfim, as torcidas não vão admitir, mas eu acho que o Márcio Araújo é um exemplo sim, né, porque o Flamengo com o time sem marcação acabou não dando tão certo. Quarto round, agora vamos de Alan contra o Cartola. Exato. Bom, agora eu vou usar até algumas palavras de jogadores de futebol e também as palavras de ofensas que eles receberam, né? Muitos jogadores de futebol têm sido ofendidos, perseguidos em redes sociais. Como eu falei, teve o caso do Silvinho do Paraná recentemente. Recentemente teve o Gabigol, foi perguntado, depois de fazer um baita jogo, se destacar pra caramba, fazer gols, aí um repórter foi lá perguntar pra ele sobre o Cartola. Nada, isso aí é chato pra caramba, todo mundo comentando isso aí. O repórter
um milhão de perguntas pra falar do Gabigol, um baita jogador, acabou de fazer uma baita partida, aí vai lá perguntar do Cartola. Pô, é óbvio que ele vai ficar puto e falar chato pra caramba. Assim como já aconteceu, como eu disse, nas redes sociais, o jogador chegou a falar reclamar lá, pô, você fudeu meu Cartola. Aí, obviamente, os jogadores vão se perdem, né? Eles vão lá e às vezes até partem pra ofensa contra as pessoas. O Guilherme Arana, ano passado, chegou a falar: foda-se você e seu Cartola. O Ravi vai colocar aí alguns tweets. Eu ia resgatar literalmente cada um, mas acabou a bateria do meu celular aqui, eu não vou conseguir lê-los. Mas realmente tem Robinho, já reclamou, falou que o Cartola é a maior mentira do futebol. Talvez até por isso que eu falei antes das estatísticas, né? Ele comentou isso. Enfim, tem vários jogadores de futebol que falaram tudo isso. E assim, eu não tô aqui pra defender jogador de futebol, que sou eu, nem tenho pretensão, nem gosto tanto assim de jogador da classe dos jogadores de futebol. Mas o que eu tô defendendo desde o começo é como isso muda a relação das pessoas com o futebol. As pessoas se irritam e pressionam os jogadores a mais do que deveriam por causa desse jogo. Então cria um desgaste desnecessário e cria situações constrangedoras como essa do Gabigol com o repórter. Ok, vamos pra réplica. Só que ele ficou meio nervoso, acabou a bateria do celular, né? Não dá ali pra ficar olhando. Ravi vai me ajudar. Ele fez, vale explicar, ele fez uma lista, né? Ele se preparou. O cara chegou muito preparado aqui, não. Eu vim tranquilo porque, de novo, tá generalizando, tá pegando. Tudo bem, um exemplo ali, um exemplo aqui. Da mesma forma que ele falou de jogador que deu entrevista na saída do campo, que falou que não gosta, tem jogador também que interage com o torcedor chegou, fulano, te escalei. Também o Ravi vai ajudar depois a colocar uns prints aí. Te escalei no Cartola, pô, também me escalei no Cartola. Enfim, tem jogador que brinca também, tem quem não goste, não é pra ser unanimidade. O que eu quero defender aqui é que quem não gosta tá meio azedo, aí tipo, tá, enfim, não quer jogar, não joga, não quer fazer time toda rodada, não precisa fazer, não precisa. O jogo tá indo muito bem sem isso. Também assim, cara que exagera, tudo na vida, tudo que é bom também vai ter alguém que vai estragar, vai queimar o filme do negócio. O ponto não é esse. O ponto é que o Cartola sofre uma certa perseguição de gente que acho que no fundo talvez até gostaria de jogar, enfim, podia ver com outros olhos, mas sei lá, acaba entrando numa onda também diferente, que é a onda de perseguir mesmo. Trap. Você falou uma coisa que não tem o menor sentido, exatamente por causa disso que eu falei. Você falou, quem não gosta não joga, né? Mas é exatamente o contrário. Quem não gosta, por mais que não jogue, acaba sendo chateado, incomodado por causa dessas coisas. Ele tá sensível. Da forma como as chateado. pessoas levam o jogo a sério demais. Se as pessoas só jogassem, ficassem de boa lá, escalei meu time e tudo bem, e me divirto e aposto, não sei o quê. Mas aí as pessoas vão nas redes sociais atacar os jogadores, o repórter vai lá puxar esse assunto, sabe? Então não tem como você... É só com Cartola que faz isso. Você tá... Por causa do jogo, ninguém vai nas redes sociais. Deixa ele. Você acaba sendo infectado por esse Cartola de várias outras maneiras, mesmo que você queira ignorar. Fim do round, tá quente o negócio, vamos nessa. Quinto round, vamos lá, Fran. Vamos lá. Não, de novo, né, o meu adversário, meu amigo ainda, acho que é meu amigo. Não. Que isso, aqui não, né? Isso, gente, aqui não. vamos lá. Joga Cartola. Durante esse vídeo, não. Enfim, meu adversário, ele tá partindo, tá atacando mesmo, assim, é a típica pessoa azeda aí que, fora a Rede Globo, Cartola, não sei o que, enfim. Mas, cara, vou tentar apelar um pouco de novo pro seu lado racional, seu lado sensato. Bom, sei lá, talvez você negue evidência, mas quanta gente que você vai talvez querer argumentar, achar que isso é um argumento contra, mas não, gente que não segue futebol tão a fundo, gente que, enfim, que tem um time, mas que não vê sempre o jogo e tal, mas que começa a se interessar por que joga o Cartola. Tem muita gente que entra na brincadeira, que ela aprende como é que escala, aprende lá a pontuação, começa a se interessar por futebol por causa do Cartola. Isso eu já vi muito. Esses anos de experiência aí, de bagagem que tem de Cartola, tem muita gente que, usualmente não acompanha futebol, começa a jogar Cartola, começa a interessar e a partir daí começa a aprender sobre os times, aprende o nome do jogador, aprende sobre escalação, aprende lá, começa a assistir o jogo por causa da pontuação do Cartola, quando vê, gosta do jogo. Você não acha que isso é uma coisa legal? Ou você nunca também viu isso? Vamos lá, eu nunca vi, mas eu não vou dizer que nunca aconteceu. Você tá dizendo que aconteceu, beleza. Não tenho nada contra essas pessoas, talvez existam e legal, mas assim,
elas estão aprendendo pelo lado errado. Elas estão começando no futebol pelo lado errado. O lado certo do futebol é você conhecer o futebol raiz do futebol, a parte raiz do futebol, a parte que a gente já comenta tanto aqui no Última Divisão, que a gente apresenta tanto, que é o futebol de verdade, o futebol na arquibancada, inclusive tantas reportagens que a gente já fez em loco para mostrar o que é futebol de verdade, é lá a Série D. Você que acompanha a Última Divisão, tá sempre comentando, eu sempre tô vendo os comentários de vocês, estão sempre falando aí sobre o que é futebol raiz, sobre como é bom falar de futebol raiz, e é o que a Última Divisão faz, né? A gente não fica falando de cartola, tem muita gente que faz isso por aí, e eu sei que a nossa audiência realmente é uma audiência que majoritariamente não gosta de cartola, porque gosta de futebol raiz, e é por esse meio que as pessoas realmente deveriam se interessar por futebol, pelo futebol raiz. Tréplica. Muito radical, cara. E lógico que não é assim. Tem gente que, enfim, quando você é criança, mas não precisa falar nem de criança, pode ser gente mais adulta que começa a gostar. Você pode começar a gostar de um time por uma coisa que não é um jogo necessariamente, começar por causa da cor, por causa do mascote, por causa de uma pessoa que você conhece, gente que começa a namorar, acompanha lá o namorado no estádio, começa a acompanhar o time e começa a gostar. Isso acontece tanto, e o Cartola pode ser mais uma coisa lá de incentivar a pessoa a acabar gostando de futebol. O Cartola não é futebol, o Cartola é um jogo à parte, mas o Cartola pode entrar na cultura do futebol. Aliás, a gente está falando aqui, talvez muitas pessoas não saibam, mas Fantasy Game existe no mundo inteiro. O que você disse aí que não, você tem que começar a gostar de futebol vendo um jogo, lá torcendo. Não, às vezes você começa por uma coisa que é fora do jogo em si. Quando você vê, você está acompanhando o jogo e você se tornou fanático, enfim. Tem muito isso. Se for pensar na história de cada um, a primeira referência que tem, agora está na Copa do Mundo, aí álbum de figurinha. Álbum de figurinha também é uma coisa fora do futebol. Não é legal? Devia ter usado essa pergunta, hein? Álbum de figurinha. Não é legal? Só porque álbum de figurinha. Nossa, você vai colar o jogador que nem vai jogar a Copa. Nossa, enfim, você tá lá mais preocupado em tirar o Neymar do que ver o Neymar jogando. Cara, ali nasce um interesse no futebol e faz parte da cultura do futebol. É só não ser chato, é só falar, puta, vamos curtir isso, vamos aproveitar que é divertido. Não tem lado ruim, vai ter o cara chato lá. Mas tem mais ponto positivo do que negativo, eu acho. É isso aí, fechou o round, vamos pro último. Sexto round, mas antes deles voltarem a debater, vale explicar. A gente tá em 6 rounds e daqui a pouco a gente vai pedir pra você aí quem foi o campeão. É você que decide. Vamos lá. Bom, então você tá dizendo que a decisão vai ser por pontos? A decisão é do público. A decisão do público vai ser por pontos. Bom, eu vou tentar o nocaute, porque eu acho que eu já tô batendo, o cara tá lá, ó, caindo. Eu vou tentar o nocaute, porque agora acho que vem um argumento muito forte. Tá tentando mesmo. Que é Cartolouco. Sério, a pior coisa que o Cartola trouxe pro futebol brasileiro foi o Cartolouco. Nada contra o repórter, né, o jornalista, acho que ele é formado jornalista, que enfim, incorpora o personagem, mas o personagem que ele incorpora é triste, né? É vergonha alheia, realmente. Um cara que tenta fazer milhões de palhaçadas que não tem a menor graça, constrange vários jogadores com perguntas que realmente não fazem o menor sentido e faz ali palhaçadas nos programas dele, né? Que é, meu Deus do céu, o Sport TV resolveu dar um programa pra ele, eu fico com vergonha alheia das moças, das boas apresentadoras que estão lá no Sport TV e realmente estão tentando apresentar o programa e fica lá o Cartolouco fazendo piada e querendo chamar a atenção e constrangendo ela, sabe? Então realmente é triste. Vou até pedir pro Ravi colocar aí, vou indicar para ele alguns momentos de vergonha alheia do Cartolouco, porque é impossível não sentir vergonha alheia com as coisas que ele faz, né? Realmente. Então é triste, eu pago pra ver realmente alguém que goste do Cartolouco, acho que deve ter alguém, né? O cara da TV. Mas assim, na prática o que é? É uma tentativa da Globo de criar algo meio youtuber, né? Porque a Globo sabe que os youtubers estão fazendo muito sucesso e grande parte dos youtubers de futebol gostam de fazer palhaçada, gostam de fazer brincadeira. Aqui não. Aqui não, mas YouTube sério, né? Mas... Só o Rogerinho Dingá aqui, que não é muito sério. É isso aí, mas é a tentativa da Globo de fazer isso aí, só que é aquele
senhor de 40 anos que tenta parecer o jovenzão, né? Que fica brega, né? Que fica triste, fica deprimente, porque realmente não tem como o senhor de 40 anos parecer um jovem, né? E a Globo é isso, é uma TV envelhecida, com todos os seus vícios de televisão, tentando parecer colocar um youtuber lá pra fazer um trabalho que não tem a menor graça. Foi. Réplica. Aí que tá, de novo, cara. Olha, concordo com muita coisa que você falou. Até aí. Obrigado. Acabou, né? Isso acho que é um nocaute. Acho que esse é um nocaute. Não, Esse é um nocaute. Vamos decidir. O Cartoloco, realmente, o personagem cai muito na bobeira, né? Faz muita besteira lá. Mas, de novo, cara, isso... Falar, nossa, por causa disso o Cartola é ruim, é uma perseguição, não tem nada a ver. Ó, vou citar um exemplo. Por exemplo, você lembra do João Sorrisão? Sim. Era aquele boneco lá, né? O João Que Bobo, né? O João mexia. Bobo, que aí os caras tinham que comemorar a Globo. Foi uma besteira que a Globo quis implantar no Brasileirão. Pergunto depois, volto pra mim. Só uma perguntinha retórica aqui. Você não gosta mais do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tem João Sorrisão. João Sorrisão, a Globo fez lá criou um personagem pra valorizar o brasileiro, vender o Brasil, um personagem bobo, uma forçada de barra da Globo. Por causa disso, você parou de gostar do brasileiro? Você parou de acompanhar o brasileiro? Não tô dizendo que as pessoas... Você Não. fez a pergunta, ele vai responder. Não, eu quero saber essa pergunta pontualmente. Você acha que por causa de um personagem que a Globo criou, vai desvalorizar uma coisa que... Tudo bem, o Cartola ainda é da Globo, mas... Beleza, tem o Cartoloco, vamos fazer o paralelo. O Cartoloco é um personagem que tem uma referência ao Cartola. Ele começou, né, ligado... Mas fazendo comentários de Não tem nada a Cartola... ver essa comparação. Eu tô Eu falando acho de um que tem personagem, tudo a você ver. tá falando de um quadro do Fantástico. Não, eu tô falando de um Conclui, personagem... Não, João Sorrisão era um personagem? Deixa ele concluir. Não. Era um personagem que não era só no Fantástico, Deixa era ele durante os concluir, jogos, vai. era tem os cavalinhos agora. Os cavalinhos acho que tem menos resistência. Mas eu acho que é muito parecido. Cara, é o caso de falar... Cartoloco é uma pessoa. Problemas É de uma futebol. Ó, pessoa, a imprensa esportiva em geral tem sido mais... Agora mais youtuber, né? Vamos usar esse termo aí, mas o que esse termo quer dizer, né? Mas enfim, imprensa esportiva... Tem que ter esse debate. A imprensa esportiva tá apelando muito pro humor, tá apelando pro humor infantil, tá... Enfim, e o Cartoloco é um exemplo disso. É o problema da imprensa esportiva, isso mostra mesmo. Poxa vida, né? Um cara desse apresentar um programa... Acontece. Ele tá me ajudando. Não, mas é que tá. Esse É que tá. nocauteado, Porque eu acho que o seu argumento não tem valor pra falar que o Cartola é ruim por causa disso. Que eu não vou deixar de jogar Cartola por causa do Cartoloco. Eu não vou deixar de ver o brasileiro porque o jogador do meu time fez o gol e comemorou imitando um João Bobo, sabe? E isso vale pra tudo. E também não vou gostar de deixar de esporte porque a imprensa esportiva tem apelado com umas piadas que eu acho, nossa, realmente, tô aqui vendo qual que é o sentido do cara fazer uma matéria dessa, apresentar dessa forma. Isso aí, enfim, é um debate à parte. O Cartoloco faz parte disso. E também, nada contra o Cartoloco pessoalmente, o Lucas, né? Porque ele até sei que ele tá lá nas comunidades que eu gosto lá, futebol alternativo, futebol não alternativo. Ele, enfim, não sei o quanto que ele força a barra, o quanto que aquilo vem dele mesmo. Mas que o personagem é bobo? O personagem é bobo, é forçado. Agora, o quanto isso tem a ver com o Cartola, além de ter o nome, além dele ter comentado o Cartola lá atrás, cara, se você for parar a pensar, vai ter exemplo disso em tudo, cara. Réplica. Bom, Réplica, aliás. tantas vezes que ele falou concordo, né? Concordo com você. Acho que isso é um nocaute. Temos um nocaute. A decisão vai ser do público. Não, eu acho que isso é um nocaute, porque não tem menor sentido essa comparação do João Sorrisão. Era ali um quadro do Fantástico. O Cartoloco é um personagem que tá todo dia, meio-dia, fazendo programa lá no Sport TV. Tá todo dia estragando realmente a forma como as pessoas conhecem o futebol, sabe? Futebol, não Cartola. Hoje em dia ele não fala mais de Cartola. Ah, já falou. Já falou, ele é ficou famoso ele é um assim, né? promoter de Cartoloco, de certa forma. De Cartola. Não, ele é um continua. promotor de Cartola. Mas hoje em dia, o que você tá criticando é ele lá no programa de esportes. Ele é um jornalista esportivo, como tantos outros, que apela pra palhaçada. Vai, deixa ele. Mas Cartola, a relação é bem menor do que você tá fazendo parecer. Tá bom, o argumento dele agora é que o Cartoloco não tem relação com o Cartola. Tem Beleza. relação, mas... Eu encerro por aqui. Bom, acho que terminamos aqui os 6 rounds e a decisão é do público. Então, se você tá do lado dele, do Cartola, do Frango, coloca aí nos comentários. Se você acha que o Alan tem mais razão nos argumentos dele, coloca também nos comentários e a gente vai ver quem vai ganhar essa briga. Bom, vamos ao resultado... Não, pera lá. O resultado quem vai dar é aí... Não, sem essa.
O resultado quem vai dar é você aí do outro lado. Você que assistiu o vídeo inteiro, ouviu os argumentos, ouviu os ataques, ouviu as divergências. Decide aí, coloca nos comentários quem você acha que levou a melhor nesse duelo. O frango do Cartola ou o Alan do não Cartola. E mais do que isso, deixa nos comentários também se você tem alguma dica pra gente debater debater ou brigar, sei lá, qual o termo, Não no precisa 1 contra brigar. 1, nos próximos 1 contra 1, que é um programa novo do Última Divisão que vai ter mais aqui no canal. Então é isso, de resto aquela coisa que você já sabe, compartilha, curte, segue o canal, assina o canal, sei lá qual é o termo. Vamos nessa. Confundo com isso. Continua com a gente sempre, vamos nessa. Tchau, tchau. Falou! Falou, até a próxima.